Tito 2, nós vamos ler do 11 até o 13. Tito 2, do 11 ao 13. Amém? Amém. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui, meus amados. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que nos consegue. Vamos em tuas mãos, perdoa nossas falhas, harmonia do nosso coração e entendimento, Senhor. E remove de nós tudo que não vem do Senhor, Pai. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar, meus amados, por favor. Essa carta, meus amados, do apóstolo Paulo a Tito, ela compreende um conjunto de mais outras duas cartas, são chamadas epístolas pastorais, ou cartas pastorais. As outras duas são a primeira e a segunda de Timóteo, porque elas foram direcionadas a líderes de igreja. Era tempos difíceis, né? Então essa carta, a primeira e a segunda, a de Timóteo, e essa escrita para Tito. Timóteo, nós sabemos o motivo, porque Timóteo era bem jovem, né? E ele estava numa cultura grega, na cidade de Éfeso. Era bastante complicado ele peitar, ele conversar com aquelas pessoas, aquele monte de crendices que eles tinham. Daí Paulo tinha esse zelo tremendo por Timóteo. Tito já não era tão jovem, mas era novo convertido. A história de Tito fala que, não diz que Tito se converteu em uma das viagens de Paulo, do apóstolo Paulo. E depois Paulo começou a levá-lo com ele, né? Ele viajava também com Paulo. Na terceira viagem, já que eles estavam indo juntos, o Paulo viu que Tito realmente era uma pessoa que ele ia precisar dele durante as suas viagens. E começou a prepará-lo para ministrar, né? Para ser um líder. E, no caso, Tito estava ali na cidade de Creta, né, que hoje faz parte da Turquia, mais ou menos uma região da Turquia, mas naquela época era todo o texto da Grécia, né? Então, uma área também bastante povoada por crendices. E tinha outro complicador, que naquele dia tinha um grande número de judeus que se convertiam. Eles se convertiam, mas como nós falamos aqui algumas vezes, eles traziam alguns ritos mosaicos que faziam com que as pessoas ficavam débeis na fé, complicava bastante. Daí o tema dessa carta de Paulo, tanto as cartas que ele escreve para Timóteo, para Tito, são a sã doutrina, a perseverança, quer dizer, o termo completo é a sã doutrina e as boas obras, quer dizer, o modo vivente do cristão, viver realmente como um cristão, como salvo, como alguém marcado ali pelo sangue do Cordeiro, salvo de fato, né? Não o nominal. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 63, 65 da nossa era, quer dizer, já Paulo já estava ali com mais ou menos quase 30 anos de ministério, já era um homem experimentado, né? E ali, no caso, o Timóteo, os dois foram filhos na fé do Paulo, sendo que o Timóteo diferente, porque Timóteo, tanto a avó dele como a mãe dele, já eram convertidos ao cristianismo, mas ele era bem jovem. E na cultura dos judeus, uma pessoa com 30 anos é jovem, e Timóteo é bem menos do que isso. E era bem complicado soltar Timóteo naquele povo ali, com aquele monte de divindades no meio do povo grego. E o grande problema era a mistura, né, de crendices que eles queriam colocar naqueles dias. Daí Paulo escreveu a Tito falando dessa forma, né? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Naqueles dias havia grupos de pessoas que faziam tudo para distorcer o Evangelho. Daí Paulo falar, né?
a sã doutrina e as boas obras. Vocês vão observar que as ênfases que Paulo coloca, tanto nas cartas que ele fala com Timóteo, como que ele fala com Tito, elas são um pouco diferenciadas das chamadas epístolas gerais, que é aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, por aí vai, Tessalonicenses, chamadas epístolas gerais do apóstolo Paulo, mas elas foram direcionadas para um povo todo, sendo que essas cartas são pastorais, que nós estamos falando agora, são direcionadas para líderes, porque a coisa era bastante complicada, talvez um pouco mais do que nos dias de hoje, mas não dá para a gente mensurar esse tipo de questão. Um dos pontos principais daqueles dias, eu creio que perdura nos dias de hoje. Havia uns chamados ali, porque, não sei se nós comentamos aqui no nosso estudo bíblico pela manhã, que para o judaísmo não vê, quer dizer, a vida eterna como nós vemos. Tá? Eles não creem em Jesus Cristo, então eu não creio que tem Jesus Cristo para os levar para Jerusalém eterna, para vir um coelho pela eternidade. Eles têm outro tipo de pensamento, que nós vamos falar em outras oportunidades aqui no nosso estudo bíblico. Mas dentro aqui dessa mensagem, nós podemos falar que havia uma cultura de perguntar, quando liam esse texto, né, falando assim, né, como Paulo também fala com Timóteo, né, aguardando a bendita esperança e gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, falando de salvação. Então, em todas as mensagens, é incutida essa necessidade do homem se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, voltar ao único Deus, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para ser salvo por toda a eternidade. E ali, tanto os judaizantes como alguns daqueles dias aí, os gregos, os romanos que isso falavam assim, salvar, mas salvar de quê? Essa era a questão. Paulo fala assim, né, a sã doutrina, porque havia a possibilidade de que alguns ali do meio começavam a querer adorar a pílula, né, a maquiar as coisas para ficar mais fácil a compreensão, tirando a ênfase da palavra eternidade, vida eterna com Deus, morte eterna ou vida eterna com Deus, ressurreição, vida completa com Deus, vida santa, vida correta diante daquele que nos salvou. Ter só uma palavra, só um comportamento, só uma fé, crer em apenas um Deus, não ter um plano alternativo. Isso era muito difícil naqueles dias. Daí essa ênfase do apóstolo Paulo. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo, essas colocações, porque para onde o Tito estava, que era em Creta, na cidade de Creta, Paulo já lá na sua carta, né, escrevendo justamente, né, nesse primeiro livro, primeiro capítulo, ele faz uma menção sobre os cretenses, né, para a gente ter uma ideia de como era aquele povo naqueles dias, né. Ele diz assim, né, Paulo dizendo aí no primeiro capítulo, nesse mesmo livro, essa carta título, ele diz assim, né, é necessário que eles sejam silenciados, quer dizer, aquelas pessoas que tentavam desvirtuar as pessoas da fé, tentar ensinar outras coisas, especialmente trazendo para dentro do seio da igreja aquela cultura promíscua e suja ali dos gregos, né? Ele diz assim, necessário que sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um de seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses são mentirosos, feras malignas, glutones, preguiçosos. Isso está escrito lá no primeiro capítulo desse mesmo livro, tá? Aí no versículo 11 e 12. Então, os cretenses já tinham uma fama de desaforados, de pessoas que não aceitavam quando vinham com outro pensamento, dando essa ênfase da necessidade de falar de que esse corpo é perecível, mas a vida eterna com Deus é para toda a eternidade. Vida com Deus se cultiva, a vida eterna com Deus se cultiva, se prepara, né, se ganha agora, enquanto estamos aqui. E esses chamados pseudos pregadores ou ensinadores, por ganância, porque recebiam para isso, distorciam tudo e colocava dentro da mensagem do cristianismo várias coisas dos cultos gregos para distorcer, mas falavam com tanta veracidade que alguns, os mais incautos, acreditavam dessa preocupação do apóstolo Paulo. Vocês vão observar que quando ele fala com os coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja um pouco mais madura, mas ela tinha outros problemas, mas era de questão doméstica, ali dentro dos próprios irmãos,
ou com algum tipo de corrupção, algum tipo de atitude desaconselhável, mas quando ele fala com Tito e com Timóteo, ele está preocupado realmente com os rumos da igreja, de manter realmente as pessoas ali com o seu propósito, com a sua fé, não ser demovido daquilo que crê. Sobre essa questão do comportamento do cristão, meus amados, viver realmente aquilo que se prega, né? Que se anuncia. Falar de Jesus Cristo viver realmente como cristão, representante daquele que deu a vida por nós. Crisóstomo ele é um líder da igreja do século segundo século, ano 200 mais ou menos, ano 100, né? Na nossa era. Crisóstomo dizia assim, né? Ele falava que o mundo pagão, ele julga a igreja por suas obras, não por suas doutrinas. Então, a questão doutrinária, os nossos credos, a nossa fé, como nós pensamos, não incomoda o império de fora. Agora, o nosso comportamento, sim. Quando dizemos que somos cristãos, mas temos atitude diferenciada, isso realmente frustra um pouco as pessoas lá fora, daí do julgamento. Não é uma forma de generalizar, tem às vezes acusações infundadas, mas o tema dessa carta é a sã doutrina e as boas obras, as práticas do cristianismo, como vive o cristão, como o pensamento do cristianismo, como é que anda a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou citando todas essas questões, meus amados, porque vivemos dias bastante trabalhosos, dias bastante complicados. Além dos sinais, né, que o mundo nos mostra dia a dia, né, que esse mundo não vai durar mais por muito tempo, que muitas coisas breve deixarão de existir, que o mundo de fato ele ruma para um governo mundial, que é uma das necessidades para o aparecimento do anticristo, né, do homem do pecado. O mundo caminha para isso. De forma nenhuma, isso é uma forma de desesperançar os mais jovens, né? Achando que, não, preciso viver ainda mais, tem mais coisas para acontecer. Mas Deus não vai alterar o seu calendário, Deus não vai mudar os seus projetos, os seus planos. O que está escrito irá acontecer. Muito em breve, nosso Salvador Jesus Cristo vai voltar. Vamos observar, meus amados, que o apóstolo Paulo, quer dizer, há quase 2000 anos atrás, quando ele escreveu essa carta, ele fala que a graça se manifestou salvadora. E aí alguns gregos perguntavam, salvar, mas salvar de quê? Nós temos que estar preparados para falar com as pessoas de que precisamos ser salvos. Da perdição eterna, de uma vida eterna sem Deus, do lago de enxofre, de coisas que realmente não vão nos poder reverter. A Bíblia nos diz que ao homem está determinado morrer uma só vez. Viram depois o juízo. Depois de morto, não decide mais nada. Está acabado. Todo esse preâmbulo é para a gente poder buscar entender que o nosso apego aqui nessa terra, nesse mundo, ele é um pouco complicado, não é nada bom. É bom viver no nosso dia a dia, mas sempre com os olhos fixos nos céus, olhando e aguardando a nossa salvação que vem através do nosso Salvador Jesus Cristo. Tem uma cultura dos dias atuais que é chamada a cultura do pertencimento. Na igreja não tem problema se pertencer à sua agremiação, ao seu grupo. Mas geralmente na nossa sociedade tem uma coisa chamada cultura do pertencimento, que aí sim ela é complicada. Porque as pessoas querem pertencer a grupos. Às vezes grupos sociais, grupos de debate, grupos de discussões de vários assuntos. Aparentemente não tem nada errado com isso. Mas o problema é quando nós nos focamos com isso. Essa questão do pertencimento, da necessidade do pertencimento, entre os homens formam as gangues. Alguns gangues de nerds, como me chamam, pessoas que gostam de estudar, ficam focadas,
e outras gangues de pessoas ruins, que planejam coisas ruins, mas querem pertencer a algum grupo. Isso é quase que um retorno, mas é dentro da igreja, pertencer ao seu grupo eclesiástico, está mais do que correto. Agora, pertencer a grupos por pertencer, precisa ser olhado de perto, pesquisado, checado, verificado, por causa, devido à possibilidade disso desvirtuar o pensamento da pessoa, tirar a pessoa do foco. Era a preocupação do apóstolo Paulo, deixar de se prender nas coisas que vêm do alto, as coisas de Deus, do aprendizado da sã doutrina, e ficar focado mais em bater papo. Ou seja, eu quero me informar, então vou me inteirar bastante desse assunto. Eu quero ter uma resposta para tudo. Isso não é possível. Para tudo, não. Você nem é obrigado a responder quem você não quer. Não precisa. Não há essa necessidade. A nossa vaidade é atiçada dessa forma. E nós, como vamos ver, vamos tragar um turbilhão de informações que dizem coisas com as quais nós não concordamos. Mas sem perceber, de repente, nós demos uma resposta para alguma pessoa, dentro daquele nosso grupo, que nós fizemos questão de pertencer, que de repente nos descaracteriza como servo de Deus. Porque nós colocamos algumas questões dúbias. Um exemplo, por exemplo, para facilitar a nossa compreensão, é quando nós estamos num grupo e chega aquelas pessoas com palavras bastante adocicadas, né? Ou com uma eloquência bem poderosa, com um grande poder de convencimento, e começa a falar: olha, de fato, Deus é muito bom, mas se eu for uma pessoa muito caridosa, muito boazinha, fizer tudo certinho, obediente a pai e mãe, tem mandamento para isso também. Isso também vai fazer com que eu fique mais perto de Deus. Eu não vou me perder. Deus não vai me perder, querer que eu perca a vida eterna com Ele, por causa de alguns pecadinhos mínimos, já que eu sou uma boa pessoa. Você sabe aos próprios olhos. Eu estou falando que os grupos de pertencimento nos levam a isso. Nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos. Começamos a esquecer de alguns valores doutrinários do cristianismo, esquecemos de ver e manter a Sagrada Escritura como nosso manual de conduta, regra de fé e prática, e somos aculturados por outros ventos de doutrina sem perceber. Não é uma citação do caso pontual da nossa igreja, mas é uma citação de coisas que nós podemos aconselhar outras pessoas, para evitar grupos com aparência muito bonita, muito interessante, só de pessoas tremendamente inteligentes. Pô, esse grupo, quando fui para aquele grupo, eu melhorei. Hoje eu discuto sobre geopolítica, comentários internacionais, sei do que tudo que está acontecendo aí pelo mundo. Pode saber sim, não tem nada errado com isso. Agora, o primeiro ponto, a primeira colocação é a vida eterna com Deus. É cultuar a Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas e cuidar da sã doutrina, do pensamento continuado de que esse corpo um dia vai deixar de existir. A Bíblia nos fala no livro do Evangelho, né? Sobre aquele mancebo de qualidade, que diz assim: Alba, eu tenho muitos bens, farei isso, eu vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros celeiros maiores ainda do que isso. E aí eu direi à minha alma: come, bebe e folga. E a Bíblia nos diz que vem uma palavra no espelho assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e você tem o que preparado para ela? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Graças a Deus nós estamos aqui, somos alistados do exército do Senhor, nós estamos 10% da vida. Mas temos uma multidão de pessoas com as quais nós convivemos, fazemos parte desses grupos, mas não as evangelizamos. Os cretenses tinham essa facilidade, os cretenses viviam dessa forma, daí a preocupação do apóstolo Paulo. Os cretenses tinham essa facilidade de se misturar com as pessoas, serem bastante dóceis de uma certa forma, né? No entanto, o Paulo cita aqui um poeta, né, da cidade desse, chama eles de preguiçosos, mentirosos. Era onde Tito estava. Era um mundo difícil, era um local complicado. Qual é a diferença dos dias de hoje para onde nós vivemos?
Não tem diferença. E hoje eu diria que tem um agravante que nós temos, nossos meios de comunicações são muito mais rápidos, muito mais fáceis, muito mais, e também muito mais palatáveis. É bastante complicado, meus amados. Ainda escrevendo, voltando lá, falando um pouquinho sobre a carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, né? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A cultura do pertencimento leva a isso. Você se embaraçar. Nós nos envolvemos com coisas que realmente não edificam. Fica embaraçado, atrapalhado, né? Meio amarrado, não consegue sair do mesmo lugar, não consegue professar, proferir uma palavra que glorifica o Senhor nosso Deus no meio do nosso grupo de pertencimento, porque senão vamos ser achados como diferentes, como estranhos. O grupo de pertencimento, algumas pessoas falam, não, isso é bom, mas desde que seja de pertencimento da sua igreja, do seu grupo de pessoas que professam a mesma fé. E para aquele grupo que você for, que você seja a voz ativa, que você seja o falante, que você seja o que dita, que você seja o que imprime as impressões do cristianismo, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Aí sim é algo tremendamente saudável, porque não seria perda de tempo. Nada contra que nós tenhamos, também, claro, somos sociais, seres sociais, trabalhando, vivemos, estudamos, precisamos nos envolver com um grupo diferenciado de pessoas, mas não de tal forma que nós sejamos aquele ouvinte passivo, que ouve tudo, mas não diz nada. E quando se percebe, está falando coisas, mas tudo que vai agradar aquelas pessoas do nosso meio. Isso é bastante complicado. Olha o que ele diz, né? Aquele que milita, que faz aqui, está militando aqui na nossa batalha, né? Aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Quem nos alistou foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós somos alistados pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pedro falando na sua segunda carta, ele diz assim, né? Sobre nós, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, ou a geração eleita, somos nós. E outras traduções falam assim, né? Povo de Deus, povo exclusivo de Deus, é a igreja. Não somos do mundo, somos de Deus. Pessoas que realmente, quando saem, se compadecem com o que chora ali fora. Realmente sente, pratica a misericórdia, né? Sente a dor do outro. Intervém com coração ou com doação, ou de alguma forma é participativo. Mostra o seu cristianismo. Uma o judaísmo, das três religiões monoteístas, né? Que é o cristianismo, o cristianismo e o catolicismo. O judaísmo é a menor das três, é a mais antiga, mas também é a menor, o judaísmo. No entanto, você ouve falar muito mais daqueles poucos milhões de judeus do que das outras três religiões. O judeu, durante toda a sua história, onde ele chegou, ele procurou imprimir sua marca, porque ele sempre teve essa vocação. Ainda que alguns falam que o judeu tem aquela má fama, né, que gosta de dinheiro, aquela questão toda, mas é um povo bastante altruísta e misericordioso. Sempre foram assim. Porque essa marca está no DNA dele desde há muito tempo. Desde há muito tempo. A história deles com Deus é muito anterior à nossa história com Deus. A Bíblia diz que o Evangelho nos vem através dos judeus. Mas, meus amados, ainda dentro desse mesmo pensamento, né? A sã doutrina. Quando nós falamos de igreja,
Nós não estamos falando de uma instituição humana. Há uma dimensão que ela não. Há uma dimensão da igreja que nós não podemos perder de vista nunca, nunca. Igreja. Uma palavra fácil de falar, né? Mas está numa dimensão que não podemos perder de vista. Porque a igreja ela é espiritual. Agora falei, a igreja, o corpo de Cristo é espiritual. Eu já falei outra vez sobre a questão dos grupos de pertencimento, não só a questão dos jovens, mas a questão da igreja. Porque isso pode fazer com que, sem nós percebermos, o santo pode querer se misturar com o profano. Porque, aliás, esse é o trabalho das trevas, esse é o trabalho do Belial, esse é o trabalho do inferno. Tentar misturar para corromper. Daí a dificuldade dos grupos de pertencimento, quando você não sabe de onde vem, quem é, e você é apenas um dos ouvintes. Não tem fala, não tem opinião. É importante nos policiarmos quanto a isso, meus amados. Falávamos ainda há pouco sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é para muito em breve. Já comentávamos na escola bíblica que é muito, mas muito em breve mesmo, porque os sinais estão aí, já falamos deles repetidas vezes, né? Mas precisamos viver entendendo que essas palavras que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala aqui na carta de João, né, diz assim, né? Não, todo mundo conhece bem esse texto, né? Eu acho tremendo esse texto, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e sejais vós também. Eu acho tremendo, meus irmãos. Eu gosto muito de ler esse texto, né? E aí eu fico pensando quando os gregos, lá nos dias de Tito, né? No dia do apóstolo Paulo, ali em Creta, não só naquela região, em outras regiões também, eles perguntavam, eles falavam, né? Falavam sobre salvação, porque, se os irmãos observarem, todas as cartas do apóstolo Paulo, a ênfase principal das cartas deles se observar todas as cartas do apóstolo Paulo, a ênfase principal é o grande dia do Senhor, é a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é o retorno do Messias. Amém. Assim como Jesus Cristo falou também várias vezes sobre a própria volta, na volta dele, dizendo que ele mesmo não sabia o dia nem a hora, mas somente Deus sabe. E que a nós compete estar preparados, não estar preparado, mas buscar avisar nossos vizinhos, amigos, colegas, todos aqueles que não tiveram essa revelação, não tiveram esse entendimento, né? A todos aqueles que não tiveram essa compreensão ainda. Veja que coisa tremenda, meus amados. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, sejais vós também. Amém. Vida eterna com Deus. Nós falamos ainda no nosso estudo bíblico pela manhã, sobre a forma como o homem irá ressuscitar, porque a Bíblia diz que todos ressuscitarão, todos, sem exceção. Todos ressuscitarão. Está escrito na Sagrada Escritura. Isso é incontestável. A diferença é que uns ressuscitarão para a vida eterna com Deus, e outros para a vida eterna sem Deus, para a perdição eterna. Paulo, falando em várias de suas cartas, ele fala em outras colocações, né? Hoje é dia de salvação. Aí alguns gregos, alguns judaizantes, e eu diria, né, alguns também, talvez nos dias de hoje, possam querer falar assim: salvar de quê? Às vezes a resposta direta surge bem mais efeito: salvar do inferno, salvar da perdição eterna. Não tem mais tempo para florear muito, para dar passeio, para ir lá, vamos lá, adorar a pílula, né? Dizer que tornar a coisa mais palatável. Não há mais tempo para isso. Literalmente, salvar do inferno. Em rápidas palavras, meus irmãos, já caminhando aqui para o encerramento, vou citar a passagem aqui de algo que realmente aconteceu, né? Sobre uma igreja que trocou o seu líder, no nosso Brasil,
trocou o seu líder, e quando esse líder chegou um outro pastor para liderar essa igreja, o pastor estava passando, estava de saída, né? Já anunciou. Ele disse, olha, a igreja é assim, tantos membros, funciona dessa forma, desse jeito, tá? E as pessoas recebem meu evangelho, não temos nenhum problema. Aí o pastor pregou o primeiro domingo, segundo culto, estavam lá os dois no culto, e ele observou que tinha um moço que chegava, assistia o culto e saía antes de terminar. Quando terminou, ele foi na sala pastoral e perguntou para o pastor que estava de saída, né? Aquele moço ali, poxa, ele fica um pouquinho, assiste o culto, não fala com ninguém, vai embora. Aí o pastor falou, não, ele é o juiz da cidade, ele é assim mesmo. Ele não fala com muita gente, não gosta de muita conversa, esse é o jeito dele mesmo. Né? Aí o pastor fez um foco de pregar para aquela pessoa, né? Toda a mensagem ele fazia o apelo para aquela pessoa e nada acontecia, né? Um dia ele fez o apelo, aquele moço, aquele juiz, truculento, né? Foi chorando lá na frente, né? Se ajoelhou, chorou, né? Segundo Jesus como seu Salvador. Terminou o culto, o pastor o chamou na sala pastoral e foi perguntar, curioso para saber, né? Então, olha, eu estava realmente querendo evangelizar o senhor, mas qual foi a mensagem que tocou no seu coração? Foi a primeira daquele domingo lá, no mês de março? Ele não. E foi no domingo de maio? Domingo de Santa Ceia? Não. Qual foi a mensagem? Ele falou assim, não foi nenhuma dessas, citou as mensagens dele, citou, não, nenhuma dessas não. Qual foi a mensagem? Ele falou, não, eu cheguei no culto naquele domingo, sentei lá no lugar que eu sempre sento, né? E antes de terminar o culto, antes de eu fazer lá o saimento do culto, eu preparei para sair. E aí um rapaz que senta do meu lado, ele é meio gago, né? Ele puxa de uma perna, ele travou a minha passagem. Eu olhei para ele e falei assim, eu quero passar. Aí ele olhou para minha cara, continuou me barrando a sair e falou assim, eu vou deixar o senhor sair. Mas se o senhor não se arrepender dos seus pecados, você está Jesus como Salvador, você vai para o inferno. Aí ele voltou, sentou no banco, quando passou a vez da pele, ele foi lá e serviu os pés de Jesus. Glória a Deus. Resposta direta, né? Diz que o rapaz, inclusive, disse que ele gaguejava um pouquinho. Se o senhor não se arrepender dos seus pecados, vou deixar o senhor sair. Mas se o senhor não se arrepender dos pecados, você vai para o inferno. O céu é real. Podemos entender que o inferno, muito embora a Bíblia não diz que ele já foi construído, né? E quem vai inaugurado é o falso profeta e a besta, né? Ele também é real. Irá de fato acontecer. Então, olha bem o que Paulo fala a Tito, né? A graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira santa, justa e piedosamente nesse presente era, ou neste presente século. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de remir de toda a maldade para si mesmo, um povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor nos abençoe, meus amados. Vamos lá.